Então, boa noite, pessoal. Estamos gravando agora. Eu vou colocar aqui um material extra, como vocês pediram. Vou colocar aqui como a segunda semana. Só como extra, né? Eu vou botar aqui. Ah, cadê? Esse cara aqui. Então, postei aí. E eu vou dar uma recapitulada aqui com vocês dos principais assuntos que a gente já falou, beleza? Opa! Então, deixa eu compartilhar a tela. Pronto, estou compartilhando a tela com vocês. Então eu vou passar rápido aqui, tá, gente, para alguns conceitos, são muitos slides. Mas aí nesse material aqui fala de tudo isso, né? Conceito de tabela, e medidas de tendência central que a gente já estudou, média, mediana e moda. Se tiver dúvida em algum desses termos, vai, me para, tá, e pergunta. Medidas de dispersão, que é para você medir a variabilidade daquele conjunto de dados, tá? Aqui a gente viu uma distribuição de um conjunto de dados, né? Dado em uma tabela de frequência. A distribuição significa o quê? Significa como os dados estão organizados ali em faixas, né? Em intervalos. Esses intervalos podem ser largos demais, curtos, enfim. Então aí a gente estudou tabela de frequência, entendeu que uma tabela de frequência é básico, tá? Para um conhecimento básico em análise de dados para a inteligência de negócio. Então, a classe, que são os intervalos, a frequência absoluta, a quantidade de vezes que aquilo acontece dentro daquele intervalo, a relativa, o percentual, a acumulada é a quantidade atual mais a quantidade da anterior, né? E o percentual acumulado também da mesma forma, o atual mais o anterior, né? E aí a gente já entra aqui no conceito básico de probabilidades e fenômenos aleatórios, né? Essa primeira parte aqui é um geralzão e tudo. Então a gente até falou ontem do que é evento, do que é probabilidade, né? A incerteza de algo, de um evento acontecer. E um evento é um resultado esperado, só que de um experimento aleatório, né? A gente falou bastante disso ontem. A probabilidade é o cálculo, né, que você vai fazer do evento acontecer. Qual é a probabilidade? Inferência estatística.
como é que a gente trabalha com inferência? A gente trabalha com inferência para quê? Geralmente para fazer previsões, né? Baseado em quê? Em uma amostra. Então, como eu falei para vocês há 2 aulas atrás, você tem um conceito de população, né? Que é o todo, né? Todo o conjunto. Você tem um conceito de amostragem, que é uma parte da população. Então, a partir da amostragem, você vai fazer uma aproximação daquela característica para a população. Então, por exemplo, a partir de uma amostra, eu consigo calcular a média da altura dos homens do Brasil. Eu tenho uma estimativa. Eu não sei a média da altura dos homens do Brasil, porque eu não peguei todos os homens do Brasil e fui medindo um por um. Mas eu fiz uma amostragem, né? E aí existem várias técnicas de amostragem, aleatória, estratificada. E a gente estuda isso nesse curso de estatística aplicada, tá? Mas nesse de inteligência de negócio, a gente só dá uma ideia do que é uma amostra, uma parte da população. E a partir dessa amostra, você faz o quê? Uma estimativa daquela característica. De que característica? Da média. Mas pode ser de outras coisas? Pode também, tá? Então, conhecendo os dados podem ser qualitativos e quantitativos, né? Qualitativos quando a gente tem categorias, quantitativos quando a gente tem valores, que podem ser discretos, né? Como números, contagens, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E contínuos, que é geralmente utilizado como medições, né? Então é diferente a distribuição, por mais que tudo seja número. Se você for fazer a distribuição de um valor contínuo, você já está dizendo, né? Ele é contínuo. Então ele pode existir 2,345, 2,3, depende de quantas casas decimais você quer trabalhar. Mas os dados são contínuos. A probabilidade quando é realizada é naquele espaço contínuo, né? A contagem não, é 1, 2, não existe 1,5, né? São valores discretos. Aí a gente falou aqui, não é tão assim, né? Mas só um conceito, né, do que é uma coleta de dados, né? Pesquisa, observação e experimento. Então você pode fazer uma coleta através de pesquisas, né, questionários, entrevistas. Por observação, você senta ali na beira do mar e começa a coletar quantos golfinhos pulam ali na frente do mar. Né? Uma observação. E realizar experimentos, né? Ou seja, manipular variáveis e observar o efeito delas, né? Você faz um experimento, vê o que acontece, coleta aquilo ali. Então, dentro desse contexto, a gente também estudou análise exploratória de dados, que é o quê? É você abrir aqueles dados, entendeu? Você tem um conjunto de dados que pode ser estruturado, que é um dados estruturado, formatinho de tabela bonitinho, ou não estruturado, né? Deixa eu até colocar essa tela aqui, porque na gravação fica aparecendo a gente, ou não estruturado. Então, detectar outliers também. O que seria explorar os dados? Eu quero pegar uma variável, entender ela, saber as medidas de tendência central, saber a variabilidade daquela variável. Geralmente eu faço isso com a principal variável a qual eu quero analisar no meu conjunto de dados. Mas eu quero saber quem ela tem relação, né? Se existe outliers. Onde é que eu estudo outliers? A gente estudou isso aí lá naqueles gráficos de box plot. E em algum momento das aulas eu falei, esse aqui é um gráfico de box plot. Mas como eu disse a vocês, nesse curso não dá para eu penetrar em cada tema com detalhes. Porque a ideia é mostrar essas principais técnicas dentro de análise de dados estruturados, né? Então, detectar outliers. Eu mostrei em alguns momentos quando você tem um valor muito além, muito afastado do conjunto de dados, né? Identificar correlações, isso aqui tudo bem, a gente não falou ainda, tá? Mas correlações são relações, associações entre duas variáveis, né? Se eu aumentar o valor de uma variável, a outra variável tende a aumentar, com que força isso acontece, né? E também avaliar a qualidade dos dados. A qualidade dos dados vem muito da coleta, vem muito dos valores que você pegou ali, se aqueles valores estão muito dispersos, se não estão tanto dispersos. Então, mostrar os dados em gráficos, avaliar outliers, transformar dados. O que é transformar dados? Tem vários tipos de transformações, tá, galera? Mas, por exemplo, imagina que tu tá coletando alguns dados, aí tu pega a altura e o peso das pessoas. Vocês concordam que a escala da altura e do peso é diferente?
é diferente. A altura normalmente está lá em 1,5, 1,7, 1,8, ali entre 1,5 e 2. O peso vai estar ali entre 50 e 100. Então são escalas totalmente diferentes. Então, a depender da sua análise, essas escalas podem modificar os resultados, podem prejudicar resultados, a depender de técnicas. Aí você tem que falar já de estatística, tá? A gente não vai estudar estatística nesse curso. A gente vai dar noções aqui de inteligência de negócio, como eu tomar decisões baseado no conjunto de dados, como eu criar um painel, né, um dashboard simples no Excel, né, e como eu aprender algumas técnicas de análise de dados, as quais eu posso aplicar diretamente em um conjunto de dados estruturados. Conjunto de dados estruturados, colunas e linhas. Aquilo que você coloca num Excel normal da vida. Tá? Então, a exploração é eu destrinchar todos esses conceitos. Quanto mais possível, melhor. Né? Então, essa é uma transformação de dados. Eu transformar a altura e o peso para a mesma escala. Algumas vezes isso é necessário. A gente não vai discutir isso aqui, porque não vem ao caso. Se tiver em algum momento a necessidade de alguma análise que for fazer dessa transformação, naquela análise eu falo. Naquela análise eu falo. Lembrando que a gente vai o quê? Aplicar alguns conceitos aqui de análise de dados no Excel. Tudo isso são medidas de tendência central. Eu vou aqui só citar, né, gente? Média aritmética, vocês estão acostumados. Média geométrica, ponderada e harmônica. Dessas aí, a ponderada também é muito comum. Né? Aquela que você dá um peso a um valor. Né? Por exemplo, você vai tirar a média de altura das pessoas do Brasil, dos homens, você faz uma média aritmética. Você soma todo mundo e divide pela quantidade. A ponderada, você vai multiplicar cada valor por um peso. Né? Você vai multiplicar cada valor por um peso. Então, por exemplo, você pode dizer que um valor tem peso 0,1, o outro tem 0,2. Né? Ou, se você multiplicar por 0,1, 0,2, no final, a soma dos pesos tem que dar 1. Né? A soma dos pesos tem que dar 1. Se você não entendeu o que eu estou dizendo, fala e eu explico melhor. Mas eu estou dando uma revisão aqui de vários temas importantes de análise de dados, tá? Então, a soma do peso tem que dar 1. Por quê? Imagina aí que eu tenho uma nota, estou falando de nota, eu tenho 3 notas dos alunos. Nota 1, nota 2 e nota 3. A nota 1 tem peso 5, a nota 2 tem peso 2, peso 3 e a nota 3 tem peso 2. Então, como é que eu ponderava isso? Eu tenho duas formas. Uma é, pega a nota 1 do aluno, multiplique por 5, mais a nota 2 multiplique por 3, mais a nota 3 multiplique por 2. Quando eu faço essa conta, o valor vai dar muito grande. Né? Só que aí eu não vou dividir por 3. Eu tenho que dividir por um número também que pondere. Né? No caso aqui eu dividiria por 30. Mas, para ficar mais fácil, o que é que a gente faz normalmente com ponderação? A gente multiplica por 0 ponto alguma coisa. Por exemplo, se a nota 1 tem peso 5, então ela tem um peso de 50% da nota final. Você concorda? Se ela tem um peso de 50% da nota final, ela é 0,5. Então, o que é que eu vou fazer? Nota 1 vezes 0,5. Mas aí, se o cara tirou 70, ele vai ficar lá com quanto? Com 35. Beleza. Nota 2 tem peso 0,3. Se o cara tirou 60, ele vai ficar lá com 20. Então, vai ficar 35 mais 20. Nota 3 tem peso 2. Então, eu vou multiplicar por... Se é peso 2, é 20%. Eu vou multiplicar por 0,2. 20% é 0,2. Aí o cara tirou lá 10. 10 vezes 0,2, 2, dá 20, né? Ele tirou 100, na verdade. Então é 35 da primeira, que era 70. A outra era 60, ficou 20, dá quanto? 55. E a última ele tirou 100, mas ele só tinha peso 20, ficou 20. Né? Então ficou com média 75. Isso é uma média ponderada. Eu não vou nem escrever aqui para a gente não passar tanto tempo. Né? Só estou revisando. São as mais importantes, fora essa mediana. O que é a mediana? A mediana é que é conjunto aquela métrica, né? Aquela medida, desculpa, que faz o quê? Ela ordena todos os dados, vai no meio, pega aquele central e diz a mediana é esse central aqui. Ou seja, a quantidade de valores para lá é igual à quantidade de valores para cá.
Se o n, né, o tamanho do conjunto de dados for ímpar, a mediana vai ser exatamente o valor do meio, né? Porque vai ter um número para cá, um número para cá, né? E o meio, porque é ímpar. Imagina aí 11 números, 11. Eu vou ter 5 para cá, 5 para lá, e o número do meio, que vai ser, né, o número do meio, que vai ser a mediana. Beleza? Então eu vou passar isso aqui. Se você quiser ver depois, dê uma olhada o que é média harmônica ponderada. Tá? A gente discutiu também esses quartis. Na verdade, a mediana é como se ela fosse o que é como se ela fosse, não, ela é o Q2, né? Ela pega o conjunto de dados e divide em duas partes. Se você dissesse assim, Tiago, eu quero dividir em 4 partes agora. Eu quero pegar essa metade daqui e ainda calcular a mediana da mediana anterior e a mediana da mediana posterior. O que eu estou fazendo é dividindo o conjunto de dados em 4 partes. Então eu vou calcular os quartis. O Q1, que é a mediana da mediana, digamos assim, menor. O Q2, que é a própria mediana. E o Q3, que é a mediana da mediana maior. Certo? E o que é que esse conjunto de dados faz? Divide os dados em 4 partes iguais, cada um com 25% dos dados. Lembrando que sempre esse conjunto de dados tem que estar ordenado. É muito importante você entender o que é um quartil para poder entender depois. Aí um exemplo, né? Você pode olhar depois. Os gráficos box plot. O deci e o percentil é a mesma coisa, só que a diferença é que ele vai dividir em 10 partes iguais ou em 100 partes iguais. Então, dependendo do teu conjunto de dados, né? Tu tem um conjunto de dados com, sei lá, 100 mil elementos. Você dividir em 100 partes iguais, você vai ter cada parte com 1000 elementos. Então, a depender do seu negócio, é uma decisão sua de negócio. Então, é interessante que vocês tragam problemas de vocês para a gente discutir aqui. Aí teve as medidas de dispersão, que é aquelas medidas que verificam o quê? O quanto os dados estão espalhados, né, em relação à média. Então você tem a variância. Você tem o desvio padrão, que é a raiz quadrada da variância. Né? O desvio padrão ele trabalha na mesma escala da média. A variância ela não trabalha na mesma escala da média. Né? Então por isso, geralmente, quando a gente calcula a média, é importante que a gente calcule o desvio padrão. Tiago, tu vai mostrar fórmula aqui? Não, esse não é o objetivo do curso. No Excel você calcula. A amplitude, que é a diferença do maior valor para o menor valor. Mas veja que a amplitude não é uma medida legal, velho. Por quê? Imagina aí que tu tem um conjunto de dados bem concentrado aqui, todo mundo perto. O conjunto de dados é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 5, 6, 7, 6, 8, 1, tudo aqui, ó, entre 1 e 8. Aí nesse conjunto de dados tu tem um 0 e um 100. Qual é a amplitude? 100. 100 menos 0 é 100. Aí tu tem um coeficiente de variação também muito utilizado, que é quando você quer comparar praticamente dois conjuntos de dados diferentes, que tem médias e desvio padrão diferente. O coeficiente de variação, não sei se tem fórmula no Excel, aqui é o desvio padrão, vai ter fórmula. Aí é a fórmula, né? Ó. Quem não entendeu isso aqui, pergunta, tá? Olha o coeficiente de variação. É você dividir o desvio padrão pela média. Então, esse coeficiente de variação, ele fala bastante sobre o seu conjunto de dados. Porque às vezes você tem uma média muito grande, um desvio padrão muito pequeno, né? E aí você vai ter um coeficiente de variação pequeno. Ou seja, tu tem uma média, vamos dizer lá, do valor 100, né? Ou seja, tu tem valores lá entre 97, 98, 102, 103, 105, 95, tu soma tudo aquilo da média 100. Aí tu tira o desvio padrão, dá o desvio padrão dá 2. Cara, dá um desvio padrão aí de 2 dividido por 100. 2%. É um desvio padrão, desculpa, dá um coeficiente de variação muito baixo. Isso quer dizer o quê? Que a variação dos dados daquele conjunto de dados é baixa. Você poderia dizer, Tiago, eu não sei isso olhando para o desvio padrão, não. Bem, depende, porque olha esse exemplo aí, ó. Você tem dois conjuntos, você pode ter dois conjuntos de dados com o mesmo desvio padrão, só que com médias diferentes. Imagina aí que tu tem um conjunto de dados que varia ali entre 45, 50, 55, 48, 52, 40, 60. Tu tem esse conjunto de dados. Aí tu tem outro que está lá entre 15, 20, 25, pau.
o desvio padrão dos dois deu 5. Né? O desvio padrão dos dois deu 5. Quer dizer que os dois têm a mesma variação? Não necessariamente. Como o conjunto de dados são diferentes, como é que eu sei quem tem uma variação maior? Quem vai ter uma variação maior é quem tem uma média menor. Né? Porque o coeficiente de variação é inversamente proporcional à média. Então, como a média é 20, quer dizer que o cara tem uma variação maior, por mais que o desvio padrão seja mesmo. Por quê? Imagina aí, valores baixos está dando o mesmo desvio padrão de valores altos. Onde é mais fácil variar as coisas? Nos valores altos, onde eu tenho muitas opções, ou nos valores baixos? É mais fácil um desvio padrão dar mais alto nos valores altos do que nos valores baixos. Mas se esse desvio padrão dá igual, não quer dizer que ele tem necessariamente a mesma variação. Por quê? A mesma dispersão, desculpa. Por quê? Porque os conjuntos de dados são diferentes, esse conjunto de dados tem médias bem diferentes. A dispersão naquele conjunto de dados que tem um conjunto de valores menor vai ser maior. Né? Amplitude interquartil é nada mais, nada menos do que você diminuir, subtrair o quartil 3 do quartil 1. Alguns outros cálculos aqui. Isso aqui é importantíssimo você entender. Né? Medidas de assimetria. A assimetria, aqui, né, um resumo de cada medida. A assimetria vai medir o quê? O grau em que uma distribuição está simétrica em relação à média. Né? Quando você tem uma assimetria positiva, a cauda é mais longa à direita, daquela curva à direita. A negativa ela é mais longa do lado esquerdo. E a simétrica ela é equilibrada. Então essa figura aqui diz tudo. Né? Você tem aí uma simetria negativa à esquerda, a cauda à esquerda aqui, ó. Isso quer dizer o quê? Eu tenho poucos valores baixos e muitos valores altos. Né? Se eu perguntasse que tipo de variável semelha-se a um gráfico assim? Sei lá, eu fiz uma pesquisa com pessoas que estão trabalhando. Não é? Aí ele encontrou aqui gente trabalhando com 3 anos de idade, né? Pedindo, vamos considerar que ele considerou que a pessoa está pedindo dinheiro na rua, está trabalhando. Mas são poucas pessoas. Mas quando passa dos 16 anos, eu começo a ter mais gente trabalhando. Né? Até 25 anos, digamos assim. Isso seria, por exemplo, a distribuição de uma variável, a idade das pessoas que estão trabalhando até 25 anos. Poderia ser algo desse tipo. Por mais que você não encontrasse aqui esse grupo de pessoas trabalhando abaixo de 15 anos, fosse trabalho escravo, crianças que as mães colocam para trabalhar. Vamos imaginar isso, né? Então, 3 anos aqui já tinha criança pedindo na rua, tá trabalhando. Poderia ser isso na minha cabeça aqui, tá? Então, uma distribuição simétrica, essa daqui, né? Ela varia aqui, ó. A quantidade, geralmente, de dados à esquerda é igual à direita. Se tu calcular a média dessa distribuição, ela vai ser aproximadamente igual à mediana. Vai estar aqui em cima. Se tu calcular a média de uma distribuição desse tipo aqui, ó, ela vai estar mais para cá ou mais para cá? Já antecipando, ela vai estar mais para cá, para a esquerda. Por quê? Porque como eu tenho esses valores aqui baixos, esses valores vão puxar a média para cá. Então a média vai ficar mais ou menos aqui. E a mediana fica à frente da média, geralmente, né? Nessa distribuição de dados. Então quando você calcula um conjunto de dados que a média é muito abaixo da mediana, pode acontecer, não tem nada que dizer que vai ser assimétrico. Não, porque tem distribuições que não são definidas, né? Tem distribuições que são totalmente, talvez até em um formato de ondas, assim, ó. Né? E aí você poderia pegar intervalos dessa distribuição e transformar em distribuições simétricas, né? Várias distribuições simétricas. Não sei se vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, mas se não entendeu, pergunta. Uma distribuição simétrica que você tem, e essa é um oposto. Aqui, por exemplo, o salário das pessoas, né? Considerando que isso aqui é multiplicado por 100, vamos dizer assim. Então, o salário de pessoas que ganham R$500, que ganham R$1.000, que ganham R$1.500, que ganham R$2.000, sei lá.
dentro de uma empresa. Então, a maioria das pessoas vão estar nesse intervalo aqui. Certo? Então, essas são medidas de assimetria. Aí ele traz uma fórmula aqui que, se você quiser, você pode implementar isso aqui no Excel, não é difícil. Né? Isso aqui é um somatório, não é difícil. Mas acredito eu que já tem uma fórmula pronta para isso. Qualquer coisa, bota no Google, que eu não utilizei isso, mas tem sim. Né? E aí uma caracterização também de assimetria é a kurtose. Né? A kurtose, ela vai verificar a concentração dos dados nas caudas. Né? Você veja, quando eu tenho a distribuição dos dados, eu posso ter uma distribuição bem rasinha, né? Ou seja, quase que uniforme, e posso ter uma distribuição bem pontuda, né? E posso ter aquela equilibrada, que é assimétrica. Isso aqui, ó. Então eu posso ter, ó, uma distribuição bem pontuda, né? Onde os dados se concentram bem aqui no meio, né? Um pouco mais aberta, que é aqui uma distribuição bem simétrica, né? Que a gente chama também de distribuição aqui normal. E uma praticamente uniforme, que é aquela que é bem aberta, assim, né? Bem abertona. A distribuição uniforme é quando você consegue aqui... Se eu perguntasse qual era aqui, ó, a quantidade média, né? De valores, era só passar uma reta mais ou menos aqui, né? Da frequência de valores. Certo? Isso também é uma medida que você pode utilizar. Tudo isso que eu estou falando aqui, gente, você utiliza na análise exploratória dos dados. Você pode usar tudo isso aí na análise exploratória. Usando Excel, nesse curso. Mas se quiser usar programação, usar ferramentas, aproveita aqui para vocês, se quiserem utilizar ferramentas como o Jamove. Eita, cadê o meu? Eu não baixei aqui ainda não. Mas nem o Jasper. É Jasper? Nem baixei nenhum dos dois, porque eu formatei esse computador. Mas tem o Jamove e o Jasper, são ferramentas que você consegue realizar esses cálculos e fazer muitas coisas bem rapidinho, sem precisar do Excel. Obviamente, a proposta do Excel é diferente, é uma planilha eletrônica, que te dá mais condições, tá? Então, ó, a segunda parte, visualização dos dados. Né? Importante a gente também aqui conhecer um pouco disso. Tabela de frequência, já falei. Eu vou falar aqui só dos gráficos, né? Componentes de uma tabela de frequência, a gente já falou disso aqui. Né? Se tiver dúvida nessa tabela de frequência, pergunta. Tá? Olha aí, pergunta. Se tiver dúvida, não tem vergonha, galera. Interpretação da tabela de frequência. Mas eu quero correr para os gráficos. Né? Gráfico de barra, né? Um gráfico que normalmente é esse aqui, que normalmente eu vou utilizar para quê? Para comparar categorias. Seja colunas ou barras. Aqui eu tenho colunas, né? Gráfico de colunas. Eu normalmente utilizo isso aqui quando o nome dos meus rótulos é curto. Dá para colocar aqui embaixo. A diferença é essa. Mas quando, por exemplo, eu tenho números longos, eu prefiro utilizar gráfico de barras. Tá? Isso fica muito a critério, mas o objetivo é o mesmo. Aqui eu tenho, ó, inclusive eu tinha ficado de falar disso para vocês e esqueci, né? Aqui eu tenho um gráfico de barras com colunas empilhado. Aqui eu tenho duas variáveis. Veja uma coisa. Aqui eu tenho a quantidade de cappuccino, de café preto e de chá. Lembrando, isso aqui é o eixo X, isso aqui é o eixo Y. Eu estou dizendo isso porque lá no Excel você fala disso também, né? Isso aqui é o rótulo de dados, essa quantidade, né? Isso aqui é a área do gráfico. E o que é que muitas vezes eu faço? Eu elimino isso aqui. Para que eu quero o eixo Y se eu já tenho um rótulo de dados? Nesse caso aqui eu não precisaria do eixo Y. Certo? Mesma coisa aqui, eu não precisaria do eixo X. Tá? Aqui, ó, veja que eu só tinha ali o quê? Uma variável. O produto, né? Que eu chamei lá de café, cappuccino, não é isso? E chá. Café preto, cappuccino e chá. No caso aqui, eu tenho uma relação de um produto com a quantidade de vendas e vendedor. Veja que com um gráfico de colunas empilhado, quando eu quero relacionar duas variáveis categóricas, que é o caso aqui, qual é a primeira? Produto, e a segunda, vendedor. Com uma variável aqui numérica, né? Eu tenho esse gráfico de barra, só que ele está empilhado. Então, o que é que ele me diz? Ele me diz, ó, que o produto A, para o vendedor 1, vendeu 50 produtos. O produto A, o vendedor 1 vendeu 50 produtos A.
O vendedor 2 vendeu 30 e o vendedor 3 vendeu 40. No produto B, o vendedor 1 vendeu 30, o B, o 2, 40 e o 3, 50. E veja que eu estou utilizando a mesma estrutura do anterior, só que eu estou dividindo a minha barra. O Excel tem isso aqui, está lá chamando de colunas empilhado. Tá? Então, o vendedor 3, ele vendeu, o vendedor 1 vendeu 60, vendeu o vendedor 2 30 e o vendedor 3 20. Você olhando assim de cara, você tem uma comparação direta de quem? Da quantidade de produtos. Você não está comparando os vendedores. A segunda comparação aí seria de vendedores. Mas olhando para o gráfico, você já consegue dizer, por exemplo, que o vendedor 1 e o vendedor 1, ele tem uma facilidade de vender o produto A e C, só olhando para o gráfico. Precisa você consultar numa tabela que daria muito mais trabalho. Né? E ele é o que eles vendem parecido, os vendedores, né? Você veja aí que dá 120, 120 e 110. Eles têm uma quantidade de vendas até parecida, mas que o vendedor A, né, o vendedor 1, ele foca mais no produto A. Que o vendedor 2, que o produto B, por exemplo, que é vendido igual ao produto A, mas você pode perceber que ele já foi vendido mais pelo vendedor 3. Né? E que o vendedor 2, ele é aquele vendedor mais equilibrado. Então são decisões que eu, olhando para esse gráfico aqui, eu estou tomando. Né? Decisões não, desculpa. Insights, conhecimentos que eu estou tomando. Só em olhar para esse gráfico. Se eu quiser saber assim, qual o produto que o vendedor 1 mais vende? Produto C. Só olhando para esse gráfico. Qual o produto que o vendedor 2 mais vende? Produto B, porém ele é bem equilibrado. Qual vendedor é mais equilibrado? Você olha para essa caixinha aqui, ó. A caixinha é quase o mesmo tamanho. Os valores. Né? Qual o vendedor menos equilibrado? Como é que eu sei essa resposta? Qual o método que eu poderia utilizar? Qualquer uma de dispersão. Então, se eu perguntasse, qual é a média de venda dos vendedores 1? Eu poderia botar esse valor aí também. 140 dividido por 3. Né? Dá quase 50. Né? Dá 40, 20 por 3, 6, 46. E do vendedor 2, 33, né? Dá 100, dá por 3, dá 33. E do vendedor 3, dá 36. Então, se eu perguntar quem mais vende, quem mais vende é o vendedor 1. Seguido do 3 e do 2. Né? Mas quem tem uma variação maior, eu tenho que calcular o desvio padrão desses 3 valores. Então, são respostas que, a olho nu, eu acredito que quem tem uma menor variação, ou seja, quem menos flutua na quantidade de venda dos produtos, ou seja, o cara que consegue vender do produto A ao produto C é o 3. Por mais que ele não venda mais, mas ele é quem consegue oferecer todos os 3 produtos. Né? Talvez você possa ver aí um viés do vendedor 1, onde ele não gosta de vender o produto B. Então são insights que você vai descobrindo. Olha, um exemplo besta aqui, simples, de 3 produtos e 3 vendedores. Imagina aí, né? N variáveis e M valores. Né? Outro tipo de comparação seria de gráficos agrupados, né? Com colunas agrupadas. É bem parecido com aquele, tem a mesma ideia do anterior. Agora esse ele economiza, se você tiver muitas variáveis aqui, né? Muitos, na verdade, não é nem variáveis. Se você tiver variáveis, você só tem 2, com vendas 3. Mas se você tiver aqui, veja, você tem um gráfico de 2 dimensões, mas você está representando 3 variáveis. Produto, vendedor e vendas. Agora, se você tem aqui muitos produtos diferentes, muitos vendedores diferentes, é melhor uma situação dessa daqui do que uma dessa, porque aqui você vai poluir muito o gráfico. Né? Mas, essas subcategorias também é possível você utilizar para comparar. Lembrando que aí você poderia botar o rótulo lá em cima e tudo mais, tá bom? E, por fim, tem o gráfico, né, de barras ou colunas 100% empilhado. Por que esse aqui é legal e é diferente desse? Porque, veja, galera, esse aqui, ele te dá uma comparação direta, absoluta dos produtos. Eu olho para o gráfico e sei qual foi o produto que mais vendeu. Né? Porque aí está bem parecido, tá? 120, 120, 110. Mas, aqui eu não sei. O que é que eu vou saber aqui?
Quando eu tenho um gráfico empilhado, é porque o meu propósito é fazer uma comparação de proporção. Porque perceba, se eu for comparar a proporção aqui, lembra que eu tive que fazer uma conta de cabeça aqui. Se eu for comparar aí a proporção, quem é o vendedor que mais vende, olhando assim, fica difícil. Por quê? Porque a venda dos produtos são iguais, né? A venda dos produtos tão iguais. Mas imagina aí que eu tivesse um produto B aqui vendendo até aqui em cima, 150, né? E aí aumentasse algum desses valores. Talvez não te desse uma ideia de proporcionalidade, porque a olho nu eu não consigo saber, por exemplo, a não ser que eu calcule, quantos por cento é que o vendedor vende o produto B. Se eu perguntasse qual o percentual de vendas de um vendedor B2 para o produto B, eu teria que fazer 40 dividido por 120. Eu até calculei errado, né? Eu botei 110, mas é 120. Ah, não. 110 foi isso aqui. Calculei 110 foi isso aqui. Tá certo. Então, o produto B tem 120 vendas. Qual o percentual de vendas do vendedor 2? Eu teria que fazer 40 dividido por isso, que daria 33%. Mas, se eu utilizo um gráfico empilhado, eu já boto todo mundo na mesma escala, na escala percentual, né? E na escala percentual eu não coloquei aqui o valor, mas você poderia colocar esse valor aqui. Aqui iria aparecer o quê? 33%. Das vendas do vendedor 2 é 33%. 33, é? Vendedor 2 é 90, 120. 40 dividido por 120, um terço. 33%. Esse aqui ia dar um pouco mais e esse um pouco menos, né? Então, se você quisesse fazer essa proporção, a proporção que ele fez aqui foi a proporção de quantidades. Por exemplo, ó, se você olha como engana, né? Se você olhar aqui essa conta talvez não tenha certo não, porque aqui está dando aproximadamente 33, 33 e 33. Mas não é isso, né? Se eu considerar esses dados aqui. Esse valor aqui era para ser maior, tá, gente? Tá errado aqui. Mas esse aqui tá certo, ó. O 50 é o que mais vende. Ele dá uma proporção maior. Por isso que era bom ter colocado aqui os valores. Tá? Então a ideia do gráfico de barras e colunas é essa. Né? Gráfico de linha vai lhe dar uma ideia mais de temporalidade. Né? Quando você quer analisar uma variável no tempo. Beleza? Eu posso fazer comparações utilizando dois gráficos de linha na mesma área de gráfico, né? Por exemplo, vendas de um ano e vendas de outro ano. Eu posso fazer, ó, vendas de um ano, vendas e satisfação do cliente. Isso por quê? Porque eu posso analisar olho nu. Não é a melhor variável, a melhor forma de fazer isso, mas nesse gráfico eu consigo ver se a satisfação do cliente está relacionado com o número de vendas, né? Gráfico de setores ou gráfico de pizza, né? Um gráfico muito criticado, né? Muitas vezes porque as pessoas querem utilizar esse gráfico para representar 50 categorias diferentes, não existe, né? 3 categorias já é o ideal. Quando você tem 3 categorias e você quer o quê, na verdade? Eu quero apresentar a proporcionalidade dos valores daquela categoria, né? Por isso que em pesquisa política, quando você tem ali no segundo turno 2 candidatos, normalmente se utiliza o gráfico de pizza, né? Quando você tem 3, 4, 5 candidatos, você pode ver que eles utilizam o que no primeiro turno? Gráfico de colunas, né? Para comparar. Mas quando você tem 2, fica fácil, porque é um círculo que já te dá aquela ideia. Veja que com 3 ainda é legal, mas se você aumentar a quantidade de categorias aqui, começa a ficar umas fatias muito finas. E que mesmo que não fique finas tanto, você fica ruim de comparar, né? Não dá nem para escrever o percentual, tem que puxar o percentual para fora.
Isso aqui, por exemplo, eu tive que aumentar o gráfico para ficar ideal, né? Mas já fica ruim de comparar muitas categorias. Gráfico de dispersão. Esse gráfico, ele é todos esses gráficos tem no Excel, gente. Todos esses gráficos tem no Excel e vocês podem utilizar para depender do problema que vocês querem resolver. Veja, a relação de tempo de estudo e nota, certo? Normalmente, quando é que eu uso esse gráfico? Quando eu quero relacionar duas variáveis contínuas, ou ao menos variáveis discretas que sejam numéricas, né? Então, o que é que você vê? Se eu aumento o valor, quando eu tenho esse gráfico crescendo, ó, quanto mais eu aumento o valor do tempo de estudo, eu tendo a aumentar a minha nota. Ó, isso que a gente chama de quê? Uma correlação provável aqui, onde há uma relação, né, entre essas duas variáveis. Agora, a correlação, que caso exista, como a gente entende que quanto mais o aluno estuda, normalmente ele aumenta a nota, como faz sentido isso, eu posso talvez, né, fazer um cálculo aí, dizer, através desse cálculo, que existe uma correlação entre essas duas variáveis, né? Eu não vou dizer que o tempo de estudo vai definir a nota, não. Né? Quem faz isso são outras técnicas, é outra técnica de estatística, né? Você pode utilizar aí uma regressão, coisa do tipo, mas quando eu quero analisar se uma variável está relacionada com a outra, ou seja, se uma variável aumenta assim quanto a outra aumenta, eu posso utilizar a correlação, que é algo que a gente não estudou, mas quando eu quero apenas relacionar, eu mostro esse conjunto de dados, tá? Eu uso esse tipo de gráfico, tá? Gráfico de Pareto. Gráfico de Pareto, gente, ele é muito útil. Muito útil. Ele tem duas informações aqui, ó. Ele tem um eixo, né? Principal, vertical principal. Tem um eixo horizontal e tem um eixo vertical secundário. Veja o que é que ele diz, ó. Ele tem aqui uma distribuição de reclamações da empresa. Então ele diz o seguinte, ó. Quais são os tipos de reclamações? Eu tenho uma quantidade muito alta de reclamações pela entrega que atrasou. A maior quantidade de reclamações minhas é por causa da entrega que atrasou. Está dizendo aqui, ó. Em segundo lugar, produtos defeituosos. Em terceiro lugar, atendimento ruim. Em quarto lugar, erro de fatura. Em quinto lugar, outros tipos que não são nenhum desses quatro. Né? E aqui eu tenho o quê? A frequência disso aí. Por exemplo, qual é a frequência, né, relativa, no caso, né? No caso aqui ele vai acumular, mas qual é a frequência da entrega tardia? Então você vê aqui, ó, tem 50, se a gente não estiver errando, 40 dá 90, 30, 120, 20, 140, né? E 10, 150. Facilitei aqui os cálculos, né? Das 150 reclamações, 50 são pela entrega tardia, ou seja, um terço das minhas reclamações é pela entrega tardia, ou seja, 33%. Olha lá onde vai bater, ó. É exatamente isso que o gráfico Pareto vai fazer, ó. 33%. Ó. Das minhas reclamações é pela entrega tardia. Aí você olha aqui e diz, e o produto defeituoso? Aí você bota o mouse aqui. Rapaz, o produto defeituoso tem 66% das reclamações? Não. Isso aqui está dizendo o quê? Produto defeituoso são 40. 40 dividido por 150 vai dar ali aproximadamente... vai dar quase, né? Se fosse 160 ia dar 0,25, né? Vai dar entre 0,25 e 0,33. Vai dar ali em torno de 0,27, 28. Você calcular aí na calculadora. Beleza. Esse é o percentual dos produtos defeituosos. Mas o que... Essa seria a frequência relativa de produtos defeituosos. Mas o que esse gráfico mostra é uma frequência acumulada. Logo, esse ponto aqui eu posso dizer o que com esse gráfico? Que 63% das minhas reclamações estão relacionadas com produtos defeituosos ou entrega tardia. Ou seja, quantos tipos de reclamações eu tenho? Entrega tardia, produto defeituoso, atendimento ruim,
erro de fatura, entre vários outros tipos aqui, mas que eu considerei todos esses outros tipos pequenos como um só. Se eu fizer isso, eu vou dizer que, mesmo considerando como um só, eu vou dizer que eu tenho 5 tipos de reclamações. Mas com 2 dos 5 tipos de reclamações, apenas 2, eu já tenho mais de 60% das minhas reclamações. Quanto é 2 dividido por 5? 2 para... 2... Eita, a cabeça agora não. 2 dividido por 5. 2 para 5, 20, 24. Né? 40. Então eu posso dizer o quê? Que 40% dos meus tipos de reclamações são responsáveis por 63% das minhas reclamações. Ou eu posso ainda dizer que, normalmente a gente pega a relação, Tiago, eu pego essa relação que eu acabei de fazer, ou com o último ponto dentro do tipo aqui, né, que no caso seria esse. Eu não vou dizer que, por exemplo, 20% dos meus tipos de reclamação, que é só entrega tardia, né, 1 de 5, 20%, a cabeça está cansada, viu, que eu não fiz aquela conta rápida, 20% é responsável por 33%, 40% é responsável por 63%. Geralmente eu não pego essa, eu pego essa primeira aqui, ó, a primeira que sai. Porque veja que esse pontinho aqui significa que eu tenho praticamente 80%. Né? E atendimento ruim é 30 de 150, né? 20% das minhas reclamações é de atendimento ruim. Mas o que é que eu estou querendo dizer? Que essa relação que eu vou falar aqui agora, de dizer que 80% das minhas reclamações, é isso que eu estou dizendo aqui, ó. 80% das minhas reclamações é o conhecimento que eu tiro. Vem de 60% dos meus tipos de reclamações. É uma relação que não fala muito sobre tá. Depois eu vou voltar aqui, tá? Não fala muito sobre a regra, né? Essa regra de Pareto, que normalmente ele diz o seguinte, eu não vou citar números não, porque pode variar, mas que a maior parte, aqui eu posso dizer que a maioria das minhas reclamações vem da minoria dos meus tipos de dados. E tá certo. Eu posso dizer que 63% das minhas reclamações, ou seja, a maioria das minhas reclamações, 63%, vem da minoria, ou seja, de uma quantidade abaixo de 50% dos meus tipos de dados. E de fato vem de 40% dos meus tipos de dados. Então, normalmente, o conhecimento que eu tiro geralmente ou eu pego do último ponto aqui que caiu dentro do intervalo, como é esse, e digo 63% das minhas reclamações, ou seja, a maioria das minhas reclamações, vem de 40% dos meus tipos de reclamações, vem de 2 tipos de reclamações meus. Então eu tenho que prestar atenção nesses 2 tipos de reclamações. Ou eu digo que 80% das minhas reclamações, mas aí eu não posso dizer que vem da minoria dos meus tipos de reclamações, não, porque aí vai vir desses 3, né? A não ser que eu abrisse mais aqui outros tipos, aí seria a minoria. Mas aí vai ser de 3 de 5, 60% das minhas reclamações, meus tipos de reclamações, tá? E aí, isso que eu falei, na verdade, foi adiantando essa regra essa regra ABC, que é muito utilizada em empresas, né? Quando a gente tem basicamente que 20% dos itens representam 70% a 80% do valor. Por exemplo, tu está fazendo vendas de uma loja, né? Tu tem vários produtos. Normalmente, 70% a 80% do valor da tua receita vem de 20% dos teus produtos. Aí é quando uma regra básica, aí quem estuda administração deve com certeza saber disso, mas uma regra básica de inteligência de negócio. Tu não pode nunca deixar faltar 20% desse. Tu nunca pode deixar faltar esses produtos que fazem parte desses 20%. E como é que eu sei isso? Fazendo o gráfico de Pareto. Eu posso também dizer que 30% dos itens representam 15 a 25% do valor.
ou 50% dos itens representa 5 a 10% do valor. Isso aqui é a regra ABC. A regra ABC diz isso aqui, ó. Eu tenho os itens. A regra ABC, na verdade, é como eu estava dizendo, é uma aplicação da regra de Pareto. Certo? Então eu tenho itens aqui, como por exemplo, a classe A, itens de classe B e itens de classe C. Quem são os itens de classe A? Normalmente, não é sempre, são 20% dos itens que vendem ali 70% a 80% dos meus produtos. Aí 30% dos itens vão vender de 15% a 25% dos meus produtos. E o resto da loja vai vender de 5% a 10%, desculpa, da minha receita. Então essa é a regra ABC, que é baseado no gráfico de Pareto. Tá? Eu falei desse gráfico de Pareto aí em outras aulas, mas eu precisava dar essa revisão para ver qualquer dúvida que vocês venham a ter. Então tá aí a curva ABC. Né? Ou seja, eu ordeno os itens que eu mais vendo. Né? E aí quando eu ordeno todos esses itens, eu vejo que o item 1, com o item 2, com o item 3 aqui, existe 20 itens aqui, 20% dos itens que estão aqui, a receita produzida por eles é 78% aqui da receita da minha empresa. E que tem um conjunto de produtos aqui e aqui que me ajudam, mas não é a base. Então esses produtos que estão aqui são produtos que eu tenho que sempre ter na empresa. Né? Aqui eu tenho um histograma, né, que representa a distribuição de dados contínuos, por exemplo. A gente já trabalhou muito, por exemplo, essa distribuição aqui não é uma distribuição simétrica normal. Né? Se você calcular aqui, não vai ser uma distribuição simétrica. Para construir um histograma desse, você não precisa se preocupar com isso, porque você vai usar o Excel nesse curso. Essa é uma tabela de frequência. Você constrói essa tabela de frequência que monta um histograma desse. Mas no Excel, pronto, aqui você tem uma distribuição simétrica. No Excel, você pode aumentar a largura desse intervalo. Você pode diminuir a largura desse intervalo. Né? Então, se por exemplo, aqui o intervalo está de 53 a 60. Eu tenho 4 itens de 53 a 60. 51 a 59, desculpa. 4 itens, ó. Na verdade era para ser 51 até 59, eu tenho 4 itens. Mas se eu dissesse assim, eu quero diminuir esse intervalo, né? Diminuir essa escala aqui. Então eu diria que vai de 51 a 55 e de 56 a 59. Então aqui talvez ia ficar 2, o outro 2. Né? A distribuição ia aumentar o número de classes, né? E diminuir a frequência. Né? Porque eu não sei onde estão esses 4. Se os 4 estão depois de 55, né? Se estão antes, eu sei que não é 51, não tem nenhum 51, porque senão estaria começando daqui. Por isso que ele botou 53. Isso aqui é um gráfico de box plot, né? Esse gráfico ele te dá muitas informações. Geralmente, pessoal, você só usa esse gráfico com uma variável, mas você pode comparar duas variáveis utilizando 2 box plots desse aqui, um ao lado do outro. Por exemplo, tu está comparando as notas de um aluno com as notas de outro aluno. Aí esse aluno faz 10 disciplinas do curso e o outro tem 10 disciplinas também no mesmo curso. E aí tu tira a média, desvio padrão do conjunto de notas de um aluno e a média, desvio padrão do conjunto de notas de outro aluno. Tu faria um gráfico desse de box plot para cada aluno. Aí tu poderia comparar um com o outro. É muito comum fazer isso, tá? Utilizar o diagrama de caixa simples ou box plot para comparar valores. E o que é que ele nos diz? Ó, ele nos mostra primeiro, de cara, onde está a mediana, essa linha vermelha. Quem é o Q1, quartil inferior? Lembra do Q1? Quem é o Q2? Q2 é a mediana, né? Quem é o Q3? Quanto menor essa caixa, gente, quer dizer o quê? Quer dizer que os dados estão mais próximos um do outro. Não estão muito espalhados, ou seja, eu tenho valores ali que estão entre 0.2, aqui está no 0, né? Entre 0.5.
Estão bem próximos. Quanto menor essa caixa, os valores estão comprimidos ali. Eu tenho uma quantidade de valores bem próximos. Tá? Se essa caixa aí começa a ficar muito larga, sinal de que meus dados estão muito longe um dos outros. Né? Imagina aí, notas de um aluno. Um aluno que tem nota 10 em uma disciplina, 1 em outra disciplina, 5 em outra disciplina, 8 em outra disciplina, 3 na outra disciplina, 2 na outra disciplina, 9 na outra, 6 na outra e 4. Aí tu tira a média dá 5. Mas são bem espalhados os valores. Aí tu tem outro aluno que tem nota 4, 5 numa, 6 na outra, 5 na outra, 6, 5, 4, 6, 5, 4, 6, média 5. Média 5. Do mesmo jeito. Mas a dispersão é baixa. Logo, o Boxplot ele vai te dar essa informação. Essa caixa aqui vai ficar bem apertadinha. Né? E os bigodes, né? Esses extremos aqui, a gente chamou de bigode, ele é calculado com essa fórmula. Né? 1,5 vezes IQR. Quem diabo é IQR, Tiago? IQR é essa diferença aqui, ó. Q3, lembra lá dos quartis, menos Q1. Tá? Essa diferença aí. Então 1,5 vezes essa diferença vai dar esse valor aqui, ó. É o limite superior. E 1,5 vezes essa diferença menos esse Q1 para cá vai dar isso aqui, ó. Certo? 1,5 vezes IQR mais esse valor aqui, né? Então, aqui um exemplo de três produtos, né? 3 categorias e os valores dela. O que é que você está vendo aí? Você está vendo que a mediana menor é da categoria A, ou seja, a categoria A tem uma menor mediana. Os dados da categoria A são mais comprimidos, ou seja, menos dispersos, né? Ele tem menos outliers, esse pontinho aqui é um outlier. A categoria B, ela é mais uniforme, como é que eu sei disso? Ela tem a mediana bem no centro da caixa aqui, os bigodes, né, como ele falou, são bem parecidos, mas veja que ele é bem mais disperso do que esse, e até mesmo do que esse. Né? Os dados variam bastante, e eu tenho vários outliers aqui embaixo. Ó. Qualquer valor aqui no Boxplot que passe aquela conta, né? Q3 mais 1,5 vezes IQR, ele considera um valor extremo, beleza? Você quando olha para essa caixa de texto, essa caixa de plotagem, né? Esse Boxplot, diagrama de caixa, aqui, o que é que você olha para a mediana? Ele está mais em cima. Por quê? A quantidade de dados daqui para cima é igual à quantidade de dados daqui para baixo. Mas se a mediana está mais em cima, isso quer dizer o quê? Que eu tenho uma quantidade de dados aqui, ó, entre o vermelho e o verdinho aqui, igual a essa quantidade de dados aqui. Então, o que é que você sabe dizendo isso? Bem, que a dispersão acima da mediana até o Q3 é bem menor do que a dispersão dos valores abaixo da mediana até o Q1. Né? Então você tem valores acima da mediana aí que estão muito próximos um do outro. A depender do seu negócio, você pode tirar conclusões. Eu não tenho como tirar conclusão nenhuma, porque eu não sei do que se trata esses dados. São apenas para apresentar a vocês. Gente, aqui são algumas dicas de criação de gráficos, de comunicação visual, tá? Vocês podem, se tiver curiosidade, pesquisa no Google depois, princípios da Gestalt. Ele vai te mostrar, tem isso aqui no material. Eu botei para vocês aqui um material que é esse, mas também tem uma apostila. Eu posso botar a apostila também que é mais completa. Na apostila eu mostro esses exemplos. Aqui na apresentação eu não mostrei. Mas são como se fossem dicas, né? Para você seguir, né? Elementos próximos são percebidos como grupo. Então quando você vai apresentar elementos, apresenta de formas próximas, agrupados, né? Semelhantes, ou seja, se você está apresentando coisas semelhantes,
utilize a mesma cor, forma, tamanho, né? Círculos, por exemplo, em gráficos. Continuidade, né? Então, muito cuidado quando você vai trabalhar com linhas, né? Se aquela variável faz sentido ela ser contínua, então utilize valores um gráfico com linha contínua. Preenche os espaços, né, com desenhos, figura ao fundo, a separada do objeto ao fundo, né? Então são algumas coisas que não tem muito a ver com... não dá para ensinar tudo a vocês aqui, eu passo da carga horária, aliás. Layout, enfim. Bem, depois disso, como eu já expliquei para vocês lá no início que seria estatística inferencial, e diferenciando da descritiva, né? A descritiva é aquela que resume os dados em tabelas, em gráficos, trago medidas, explora esses dados. A inferencial é aquela que me dá previsões, né? Eu faço testar hipóteses, que é algo que a gente vai falar na próxima semana, né? Então, isso é estatística inferencial. E para eu fazer uma estatística inferencial, como eu já falei para vocês, normalmente eu trabalho com amostras, né? Então, normalmente eu boto lá minhas variáveis em colunas e minhas observações em linhas. Isso é um conjunto de dados estruturados. Está aqui um exemplo, ó, aluno, idade e nota da prova. Né? Um exemplo de organização de dados. Já falamos aqui de população, AME, variáveis quantitativas, né? Amostra. Aqui eu dou um aprofundamento nos tipos de amostras. Então, aquilo que eu disse a vocês, eu não vou entrar aqui nessa parte, se vocês quiserem dar uma lida depois. Vocês precisam saber o que é uma amostragem, né? Amostragem simples, mas não todos os tipos de amostragem. Erros amostrais. Que é a diferença do erro da amostra para o erro da população. Aí a gente entra aqui em probabilidades, né? Que a gente comentou ontem. Aí já está na aula de ontem, praticamente. A importância de inferência estatística, né? Então, saber se uma variável é discreta ou contínua, vocês já sabem. Mas discreta não é categórica, não. Isso aqui é discreto. Ó. Valores 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Isso aqui é contínuo. Certo? Eu não tenho valores entre 0 e 1, nem entre 1 e 2, entre 2 e 3, 3 e 4, 4, 5, 5, 6, 6 e 7. Aqui eu tenho. Então, baseado na sua variável, você vai trabalhar com que tipo de distribuição? Discreta, como a binomial, como a Poisson, que a gente falou, geométrica, que a gente não vai falar, ou como uma distribuição contínua, como a normal, que a gente também falou ontem, né? Então, agora aqui, deixa eu passando para ver o que é importante. A importância da distribuição amostral, né? Com e sem reposição. Com reposição é quando eu tiro uma observação e coloco de volta. Sem reposição é quando eu não coloco de volta. Aqui não vai entrar muito no... Falamos disso na aula retrasada, lembra? Ó? Erro absoluto, erro relativo. Eu não falei do erro relativo, mas o erro absoluto é a diferença. E o erro relativo, só para que vocês saibam, essa diferença aqui, ó, é o valor amostrado, estimado, menos o real. Estimado menos o real dividido pelo real. Aí eu multiplico por 100%, ele me dá o valor relativo. Quando você vê relativo, você está falando de porcentagem, tá? A diferença conceitual de exatidão e precisão. Aí a gente entra naquela teoria dos leis dos grandes números que eu mostrei para vocês no Excel. Né? Aqui está mais uma explicação teórica. E do teorema central do limite também. E aí a gente entra nas distribuições de probabilidade, que foi também falado antes de ontem. Probabilidade clássica, frequentista, né? A subjetiva, o que é um espaço amostral, o que é um evento, né? Lançar um dado, o espaço amostral é 1, 2, 3, 4, 5, 6. Um evento, aquele lançamento CEPAR. Né? Então, se é um evento, se é o espaço amostral. O evento é um subconjunto do espaço amostral. Aí eu tenho eventos simples, eventos compostos. Eu falei disso ontem, mutuamente exclusivos, independentes. Lembra? Falei de probabilidade condicional, probabilidade... O mesmo exemplo que eu usei ontem. Aqui só está mais detalhado, né?
aqueles cálculos que a gente fez. Aquele mesmo exemplo, deu 28%, lembra? Aí a distribuição binomial, que é aquela que está preocupado com sucesso ou falha, né? Eu tenho os experimentos, que é cada tentativa que eu vou fazer. Cada tentativa ou é um sucesso ou uma falha. Eu tenho a quantidade de tentativas. Eu tenho a ideia de que cada tentativa é independente. Eu não posso usar binômio de Newton. É distribuição binomial, desculpa. Para, calculado com binômio de Newton. Eu não posso usar ela para experimentos que são dependentes, né? Ou seja, quando eu tenho uma dependência de um experimento com outro, né? O que eu tenho é jogar um dado, eu tenho uma chance de cair para 50%. O segundo lançamento não depende do primeiro, né? E a probabilidade de sucesso, ou seja, jogar um dado e ser par, 50%. Jogar um dado e cair 3, 20%. Jogar um dado e cair 5, 20%, né? Aquele cálculo que o Excel faz, ó, por debaixo dos panos. Você pode dar uma olhada depois. Eu expliquei isso no Excel. A distribuição de Poisson é aquela que também é usada com dados discretos, mas que ela vai modelar o quê? O número de vezes que um evento ocorre no intervalo de tempo, lembra? Então vai ter quantidade de chamadas na central, falhas, acidentes em cruzamentos, tá? E aí eu tenho uma fórmula no Excel que faz esse cálculo. É o lambda, eu estava chamando ontem essa variável de outra coisa, eu acho. De gama, não foi? E aí você faz simplesmente esse cálculo aí para saber qual é a probabilidade que alguma coisa ocorra, né? E que um evento ocorra. Por exemplo, qual a probabilidade de eu vender 2 pizzas nessa próxima hora? Eu sei qual a minha probabilidade, minha taxa média de ocorrência? Sei. Esse lambda aqui eu coloco aqui. Eu sei quem é K. Qual é a probabilidade de ocorrer exatamente K eventos? Né? Então eu coloco aqui, ó. Com a probabilidade de ocorrer exatamente 2 eventos. 2 pizzas naquela hora. Então eu vou botar minha taxa, digamos que a minha taxa de venda de pizza é igual a 3. Eu vendo em média 3 pizzas por hora. Então eu boto 3 aqui elevado ao quadrado porque é 2. Eu quero saber qual é a probabilidade de vender exatamente 2 pizzas na próxima hora. Vezes a base do logaritmo natural, né, o valor de euro aqui, elevado a menos a média, dividido por K fatorial. 2 fatorial, elevado a menos 3. Faz esse cálculozinho, chega na resposta, o Excel vai fazer isso pra gente. Então isso aqui é a esperança, que é a média, na distribuição de Poisson, a variância é a própria, e normalmente a gente tem uma simetria à direita. Quando ele é grande, se aproxima de uma normal. Quando a gente tem uma esperança, né, uma média muito grande. Há alguns exemplos. E é isso aqui, ó. Normalmente a gente tem essa distribuição aqui, ó. Uma simetria à direita, né? Então ele está dizendo que a média aqui de venda de pizza é 4, por exemplo, por hora. Vamos considerar. Então qual é a probabilidade de eu vender exatamente 2? Está aqui, né? Isso aqui não está com a probabilidade acumulada. Que é a probabilidade normal. E por último, a distribuição normal que a gente viu ontem. Né? Imagina aí que tu tem a média de idade de um grupo de pessoas, deu 35 anos. Então, se tu distribuir todas essas idades aqui, e considerar que é uma distribuição normal, essa aqui é perfeitamente normal, o que é que você vai dizer? Que a média é 35, provavelmente a mediana também. Aqui eu tenho um desvio padrão de 10, né? Aí eu faço alguns cálculos aqui. Imagina o seguinte, eu tenho um conjunto de dados, eu tenho o valor de x, que é o valor da variável, né? Eu tenho o valor de μ, que é a média, e tenho o desvio padrão. E a base do logaritmo natural. Se tu quiser calcular isso aqui, ó, tu faz esse cálculozinho que tu vai chegar nesse gráfico.
faz esse cálculozinho aí, que tu vai chegar nesse gráfico da distribuição. Tu pega a média do teu conjunto de valores, tu pega o desvio padrão do teu conjunto de valores, tu pega esse valor da base do logaritmo natural e tu pega o teu primeiro x, um valorzinho aqui, 5. Aí tu joga aqui, ó, todos esses valores e calcula f de x. Aí tu faz um pontinho aqui. Aí agora tu calcula para, vamos dizer que tu está trabalhando pelo menos de 0,1 e 0,1. Tu agora faz para 5,1, para 5,2, 3, 4. Pronto, tu faz para cada um desses, que quando tu for fazendo aquilo lá que a gente fazia, ó, estudando matemática pro Enem, botando aqui, ó, para 15. Quando eu chegar em 15, eu vou ter esse f de x. Quando eu chegar em 25, eu vou ter esse f de x. 35, pá. Se eu ligar os pontos, eu vou ter esse gráfico. Então, isso quando acontece, eu tenho uma distribuição normal, que é uma distribuição que tem curva simétrica. O ponto máximo da distribuição é a própria média, né? A dispersão é controlada pela curva, né? Se você olhar uma curva mais achatada, você vai ter uma dispersão maior. Ou seja, se tu tivesse essa curva aqui assim, ó, achatada assim, ó, baixinha, bem achatada, o que é que tu ia ter? Uma dispersão dos dados maiores. Se tu tem essa curva aqui muito pontuda, tu ia ter uma dispersão menor e provavelmente você também não teria uma distribuição mais normal, tá? Lembra, sempre a área dessa curva aqui embaixo vai dar 1. Se tu calcular, por exemplo, qual a probabilidade, se tudo isso aqui é 1, preste atenção, que eu vou dizer aqui. Qual a probabilidade de um número, diante dessa distribuição, ser menor do que 35? Nesse caso dessa distribuição normal perfeita, vai ser 50%. Porque ser menor de 35 é 34,9, aí ele está aqui. 34,8 e vai, né? Considerando que as idades aqui estão com meses, né? Mesmo que você não considerasse com meses. 50% dos dados vão estar aqui atrás, 50% dos dados para lá. Isso numa distribuição perfeita, é tanto que a média vai ser igual à mediana. E aí existe uma distribuição normal que a gente chama padrão Z, né? Onde essa distribuição tem média 0 e desvio padrão 1. Né? Por que essa distribuição é interessante? Essa distribuição ela nos permite utilizar uma tabela Z, que eu não vou usar usando o Excel, para realizar cálculo de probabilidade. Olha o que eu faço. Para cada valor de X, preste atenção, eu tenho um bocado de idade aqui. Essas idades, tudo que eu tenho no meu conjunto de dados, né, tem essa distribuição. Aí o que é que eu faço? Para cada idade, ou seja, X é a idade, é um número do conjunto de dados. Esse Mi aqui é a média e o sigma é o desvio padrão. Então, se eu pegar para cada idade do meu conjunto de dados, subtrair da média e tirar o desvio padrão, eu vou ter o valor de Z. Certo? Para cada um. E aí, eu posso fazer isso para dois conjuntos de dados diferentes. Comparar distribuições que são diferentes. Então, ela vai me facilitar o cálculo das probabilidades da distribuição normal. Por exemplo, imagina que eu tenho o peso da população, em média 70 quilos, com desvio padrão de 5. Qual é a probabilidade de uma pessoa, então, pesar menos de 75 quilos? Primeiro, eu vou considerar que essa variável, peso da população, ela segue uma distribuição normal. Beleza, o que é que eu vou fazer? Primeira coisa que eu vou fazer é calcular o Z de 75. Como é que eu calculo? 75 menos 70 dividido por 5. Dá 1. Aí eu consulto essa tabela e acho essa probabilidade. Então, baseado naquela minha amostra, a probabilidade dessa pessoa ter esse peso é 84%. Mas, Tiago, tu vai mostrar como é que usa essa tabela? Não. Eu vou mostrar no Excel. Em algum momento a gente precisa calcular a distribuição normal. Eu mostro para vocês. Mas, que já está lá, né? Que já está lá. Naquela atividade, vocês vão fazer a atividade 2. Para você entender uma distribuição normal, olha, imagina isso aqui como uma distribuição normal. Só que isso aqui é uma distribuição normal Z. Como assim a Z?
Essa distribuição Z ela tem essa característica. A média dela é 0 e o desvio padrão é 1. É isso aqui, ó. A média dela é aqui no meio, ó. É 0. Mas como é que vai dar 0, Tiago? Preste atenção. Pega esse peso aqui. 75 deu 1, não foi? Pronto. Faz para 74 agora. Faz para 60. Vai dar negativo. Quando tu transformar todos os conjuntos de dados na distribuição Z, eu vou pegar aqui o exemplo lá da planilha. Ó, tu tem esse conjunto de dados aqui, ó. Lembra das notas de 40 até 100. Se eu quiser transformar isso aqui numa distribuição normal padrão, vou botar aqui do lado, eu nem tinha botado. Z. Quem é Z? Z é igual a esse valor menos a média da população, que eu considerei 70, não foi? Foi, estou dizendo ali. Dividido, mas eu tenho que botar um parênteses aqui. Eu posso até fazer assim, né? De A2 até A1001. Dividido pelo 10 IPAD da amostra. De A2 até A. Não sei nem se é A1001. É. Aí se eu fizer isso aqui, ó, para todo mundo, dicasinha, Ctrl C, eu quero ir lá para o 1001. Eu venho para esse que está no 1001, que eu sei, vou até lá embaixo, com Ctrl, dou um Ctrl V aqui, ó. Gente, deixa eu ver como é que ele ficou. Ah, eu não travei, né? Faltou eu travar isso aqui, né? Quem não entender, pergunta, galera. Só fica olhando não e achando bonito. Aqui eu vou, como já tem, faço para todo mundo. Se você tirar a média desse Z aqui, ó, bem próximo de zero. 3,8974 vezes 10 a menos 16. Bem próximo de zero. Então, se você pegar esse Z aqui e gerar um gráfico, não ficou uma normal, mas se você gerar aqui isso, aqui mesmo. Ó, próximo de zero, né? Dois elevado a 10 vezes elevado a menos 2 vezes 10 elevado a menos 16. E o 10 IPAD de A não, de F. Então essa é a distribuição Z. Zero praticamente e desvio padrão 1. Então, quando eu transformei
esse conjunto de dados aqui, real, né? Esse conjunto de dados aqui, real, no padrão Z. Então, quando eu transformo isso aqui, eu tenho para cada valor real, eu tenho um valor Z. Então, o que é que esse Z vai me dar? Ó? Olha esse gráfico. Ele vai me dar isso aqui, ó. Que acima de 1, essa daqui é melhor. Acima de um desvio padrão, certo? Acima de um desvio padrão, eu tenho que 15% dos dados estão acima de um desvio padrão da média. Então, por exemplo, baseado nesse Z, se eu tirar essa média aqui desses dados e o desvio padrão desses dados, a média aqui está dando 70,5. Deixa eu ver onde é que calcula aqui um. Eu nem fiz aqui usando o Z, mas eu poderia. Ó, a média de A2 até a 1000. 70,5. Certo? O desvio dele não é desvio médio não. É isso aqui, ó. Então, se eu somar isso aqui, ó, esse é igual a esse, P3. O que ele está dizendo é o seguinte, ó, que, regra geral, média mais um desvio padrão, que é isso aqui, que dá esse valor, ele está dizendo que 15% dos dados estão acima desse valor. 15% dos dados estão acima de 88,5. Se eu pegar esses dados aqui, Ctrl C, deixa eu ver se ele tem uma distribuição normal bacana. Eu vou colar eles aqui como valores para não perder. Aqui, eu vou fazer com esse agora, tá? Fazer com esse aqui para não... que cada vez ele muda. Fazer com O aqui. Desvio padrão aqui é de O. E aqui é P1 mais P2. Pronto. Deu bem parecido, né? Ó, média deu 70,18, desvio padrão 17,5. Então, média mais um desvio padrão 87. Baseado nessa característica aqui, que isso aqui é uma distribuição normal padrão, ó, média 0, desvio padrão é 1. Um desvio padrão para cá e um desvio padrão para lá. Então, a média mais um desvio padrão, eu estou aqui. Média mais um desvio padrão, está me dizendo que em uma distribuição normal, eu tenho que 15% dos dados estão acima da média mais um desvio padrão. Certo? Vamos ver? Eu vou ordenar esses dados aqui. Classificar só essa seleção. Do menor para o maior. Eu tenho 1000, né? Ele disse que acima de quanto? Acima de 87, 15%. Vamos calcular a partir de 88, eu tenho 216, né? Como não é perfeitamente normal, mas olha, 216 notas. Eu estou com 21%. Eu disse quanto? Pela distribuição normal, 15. Ah, Tiago, tá longe de ser certo, tá? Você tem que ver se você tem uma distribuição aqui que ficou perfeitamente normal. Ah, minto.
Deixa eu calcular o Z aqui, né? O Z dessa galera aqui. Ó, o Z, ó. Esse menos média de O2 a O1001 dividido por desipad a O2 até O1001. Bloqueia todo mundo. Ó, boto nesse, boto para baixo, boto aqui, Ctrl Shift. Aí eu vou fazer com tudinho. Né? Então se você pegar aqui, criar essa distribuição aqui, ó, não for, esses dados não estão bem normais, né? O ruim foi isso. Ah, eles não pegou uma distribuição normal aqui. Deixa eu ver isso. Eles estão bem uniformes, né? Eu vou transformar na nota simulada normal. Acho que é essa daqui, não foi? Ah, foi, porque aqui eu utilizei... Perfeito, quer ver se não é essa? É. Tudo bem, então aqui vai ser normal. Ctrl C. Vou colocar aqui como valores. Aqui já vai ser calculado. Aí eu vejo, se eu calculo agora, ó, ele vai até me recomendar. Veja. Isso aqui é uma distribuição normal do meu conjunto real de dados. Veja, os valores variando nos valores reais. Na distribuição Z, que é essa daqui, né? X e Z, certo? Se eu pegar essa daqui agora em geral, tá vendo? Dentro, distribuição. Só que aqui a média é quanto? A média está aqui, ó, é 0, 0,09, certo? Se você calcular essa média aqui, a média de P, P3 até P1001. Esse aqui é o desvio padrão. De P3 até P2, né? P2. A média quase 0, tá vendo? E o desvio padrão praticamente 1. Então, exatamente. Média 0, desvio padrão 1. E isso aqui é o quê? É 1, né? Um desvio padrão. Então, se você pegar esse cara aqui, ó, mais ou menos aqui, baseado nisso aqui, ó, baseado numa distribuição normal padrão, que é essa, acima de 1 desvio padrão, média mais um desvio padrão, eu tenho 15% dos dados. Vamos conferir? Isso aqui eram meus valores originais. Eu vou classificar eles. Faltou só eu marcar aqui que tem cabeçalho, né? Não muda nada aqui. Então, acima, quanto é a média aqui? Aqui é a média de P. Aqui é a média desse conjunto, ó.
70. Caiu a conexão. Mas vai ficando gravado aqui. Opa. Voltou, né? Então aqui a média é 70. No normal padrão a média vai ser 0. Desvio padrão é 10. No normal padrão, desvio padrão vai ser 1. Né? Se eu disser que a média mais um desvio padrão aqui é 80, a média mais um desvio padrão aqui é 1. Qual é o percentual de pessoas que estão numa distribuição normal acima de média mais um desvio padrão? 15,73. Então, se eu olhar aqui, acima de 80 agora, ó, acima de 80 eu tenho 158 elementos. 158 dividido por 1000, 15,8%. Exatamente, bateu agora sim, 15,73% com a distribuição normal padrão. Então, se você tem uma distribuição, resumindo, normal, são várias propriedades que você pode tirar. Por exemplo, esse conjunto de dados aqui é uma distribuição normal. Eu calculo, por exemplo, a distribuição Z. E aí eu posso dizer, para cada valor de X eu tenho um Z. E olhando para esse gráfico aqui, que alguém já calculou para mim, eu sei que 68% dos números estão entre menos um desvio padrão e mais um desvio padrão. Média menos um desvio padrão e média mais um desvio padrão. Eu sei que média mais um desvio padrão tem 15,73% dos dados. E eu sei qualquer informação. Se eu quiser saber quantos por cento estão acima de 0,5 ou quantos por cento das pessoas estão acima das notas são acima de 80, aqui eu quis facilitar, mas se eu perguntasse quantas pessoas têm acima de 75, então aqui no Excel você faz isso. Por exemplo, aqui eu calculei, ó, até 80, 84%. Acima de 80, 15,87%. Foi o que a gente fez agora. E aí, como é que eu faço isso no Excel? Né? Eu uso essa função aqui, ó, dist normal.n. E aí, quando vocês fizerem o exercício 2, né, você vai dizer qual é a média que você calcula. Ela é acumulativa. Qual é a média do conjunto de dados, o desvio padrão do conjunto de dados e acumulativa, ou seja, quantos por cento das pessoas tiraram até 85? Opa. É o que ele vai dizer aqui, ó. Até 80. No caso aqui foi até 85. Então, qual a probabilidade de um aluno tirar acima de 85 pontos? Bem, eu sei que para tirar até 85 pontos é isso aqui, ó. Ele calcula o acumulado, até 85 pontos. Média 70, desvio padrão 10. Aí ele calcula, deu 93. Logo, se até 85 é 93%, mais de 85 é 1 menos isso, né? É 6%. E assim por diante. Qualquer cálculo que você quiser fazer de probabilidade em uma distribuição normal, você consegue fazer utilizando aqui o Excel ou utilizando a tabela Z. Obviamente aqui para vocês vão usar o Excel, né? Precisei fazer consulta na tabela Z, nem eu vou falar disso nesse curso. Pessoal, é o que tinha para hoje, tá? Aqui eu já entraria em outro tipo de distribuição T. Não é o caso. Na próxima aula a gente vai falar de isso aqui, estimação pontual, estimação por intervalo, né? Como é que a gente calcula isso aqui, como é que a gente faz essas estimativas e intervalo de confiança, tá? E continuaremos.
Continuaremos para vocês terem essa ideia desses conceitos e faremos ainda mais 2 ou 3 análises comuns lá nas próximas aulas, né? Eu queria ver se eu pegava um tempinho para mostrar para vocês isso aqui, ó. Ó, esse exemplo aqui de um que eu estava fazendo de um dashboard, mas tem um aqui, era esse, que eu ia pedir para vocês tentarem fazer com um conjunto de dados, essa imagem aqui, ó. Não é difícil, todos esses conceitos a gente já estudou. E aí, vocês topam de desafio? É a avaliação, é esse aqui, ó. Vocês querem que eu já dê ele pronto? O pessoal caiu. Mas enfim. Eu ia mostrar isso aqui. Mas beleza, pessoal. Que esse dashboard, que é uma conclusão do último curso, do módulo 1, é um produto que vai ser utilizado com as coisas que você vai fazer. Né? Os conceitos que você vai fazer, você vai aplicar isso aqui. Beleza? Valeu, galerinha. Vou parar a gravação por aqui. Esse outro... Deixa eu salvar. Vou fechar aqui.